Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. O programa você vê pela parabólica, pelo Facebook, pela internet e, Claro TV e Net TV também transmitem a programação do canal do Boi. E este programa que você vai assistir agora, ele vai depois de alguns dias, vai para o YouTube, na página do programa que chama-se programamercadofuturo.com.br e lá fica à sua disposição. Você pode ver, rever quantas vezes quiser. E tem também Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, tem informações sobre o agro e outras informações para vocês. Então, divirtam-se por aí. Bem, o Brasil é um grande produtor de palma, né? Palmeiras, sabe o que é uma palmeira? Faz um óleo de palma. Os baianos, que parece que tem uma coisa de processo industrial, os baianos usam um óleo de palma não totalmente, não sei se é refinado a palavra certa, é o dendê. A gente conhece aqui como dendê, mas é óleo de palma. Nos mercados internacionais, palm oil. E o Brasil é um grande produtor na região norte. E acho que a maior empresa que faz um trabalho que eu considero muito sério e responsável lá é a Agropalma. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o CEO da Agropalma, que é o Marcelo Brito. E ele também é o presidente atual da Associação Brasileira do Agronegócio, a famosa ABAG, que você já conhece. O Marcelo deve estar perplexo aqui, porque ele está vendo aqui na nossa frente câmeras moderníssimas, robô e tal, e o nosso ar-condicionado é um pouco antigo, como você pode ver. Isso é só para a gente relaxar. Marcelo, conta pra gente, como é a Agropalma já tem um bocado de década lá em cima, né? Lá no Belém, Pará, né? Prazer estar aqui com você, obrigado Prazer, pelo convite. A Agropalma completou esse ano 37 anos, agora em setembro, 37 anos de existência. 37 anos de Amazônia, meu amigo, não é fácil. Tá? Imagino. O Brasil, como a gente sabe, não é um país fácil para investimento. A região amazônica, a região norte, é mais complicada ainda. Então, para nós tem sido um aprendizado crescente poder contribuir com o desenvolvimento da Amazônia brasileira de forma decente, de forma sustentável. Porque a palma parece que se adapta bem a pequenos produtores, né? Vocês têm um trabalho lá que vocês fazem com... Tem, a cultura da palma ela tem essa vantagem de ser moldada para qualquer tamanho. Se a gente pegar os grandes produtores mundiais, né, no caso Indonésia, 49% da produção está na mão de pequenos produtores. O segundo produtor mundial é a Malásia, 36% da produção na mão de pequenos produtores. E o terceiro é a Tailândia, que 90% da produção está na mão de pequenos produtores. Quando eu falo pequenos produtores, eu estou falando de gente até 20 hectares. Ok. Tá? Então, ou seja, é uma cultura que ela comporta pequenos produtores e comporta os grandes produtores, como a gente tem aí espalhado pelo mundo afora. O óleo de palma, desde 2002, 2003, é o óleo mais produzido e mais consumido no mundo. E hoje representa mais de 1/3 da produção e do consumo mundial de óleos vegetais. Então, assim, é uma cadeia que tem uma importância social e econômica no mundo muito grande. Hoje é produzido em 44 países na linha do Equador ao redor do mundo. Óleo de palma? É. Eu achei que era esse Indonésia, Malásia e Tailândia e o Brasil. São 44 países que produzem. E os grandes consumidores quem são? O maior consumidor é a Índia, o segundo consumidor é a China e o terceiro consumidor é a Europa. E sempre para fins industriais? Não, na Ásia o óleo de palma é utilizado também como óleo de cozinha. Fora da Ásia, na África também como óleo de cozinha. Fora da África e da Ásia é um óleo para a indústria alimentícia, para a indústria cosmética, para a indústria oleoquímica. A gente tem que lembrar que tanto a Europa quanto a América, o continente americano, é um grande produtor de óleos de sementes. Né? O Brasil com soja, os Estados Unidos com soja, a Europa com couve, com canola, com tudo. Então são óleos já bastante tradicionais e produzidos localmente. Então você concorrer com esses óleos para varejo aqui na região é muito complicado. Então na África o óleo de palma é africano, né? Saiu de lá, então você tem
países de enorme produção, como a Nigéria, por exemplo, que é nativo. A planta é nativa de lá. Então você anda quilômetros e quilômetros de plantações, só colher plantações nativas. E na Ásia é onde estão as grandes produções industriais, na Indonésia, Malásia, Tailândia. Então você tem um volume enorme e a um preço competitivo para concorrer com o óleo de cozinha. É uma cultura perene. Sim. Dura, sei lá quantos anos. Olha, antigamente a gente produzia por 30 anos seguidos. Hoje, com as novas variedades, que são altamente produtivas, o que o pessoal já tem começado a fazer é o seguinte: você planta com 22 anos, no máximo 23 anos, você está substituindo a planta. Porque nesse período você já teve seu payback, você já retornou o investimento. Quando ela começa o período de declínio, você já troca por uma planta que geralmente com melhor produtividade, porque já foi uma variedade mais envolvida, mais nova, já mais adaptada. Então, hoje, entre 22 e 25 anos, a gente já está fazendo a reposição das plantas. Bom, o pessoal da Agropalma é corajoso. Primeiro, ir lá para o norte, né, que é complicado. Segundo, pelos meus conhecimentos, a implantação de um hectare de palma é caro. É uma cultura que demora para começar a produzir, não sei quantos anos. 3 anos. Então, é dinheiro que você tem que segurar a onda lá. Terceiro, se eu estiver errado, você corrige sem vergonha, sem medo de ser feliz, né? Ela requer bastante mão de obra. Olha, para você fazer a implantação de 1 hectare de palma, vai te custar hoje, dependendo de variedades, etc., entre 8 e 10 mil reais por hectare. Tá? Quando a gente fala o período de implantação, a gente considera do ano 0 ao ano 3. Okay. Tá? No terceiro ano ela começou a produzir, ela sai da área de implantação e passa para a área de produção. Aí, então a gente não considera mais. Tá? Então, custo de implantação, os 3 primeiros anos, de 8 a 10 mil reais por hectare. Okay. Na fase de produção, a sua mão de obra vai variar. Por exemplo, depende do grau de mecanização da sua empresa. Se for na Indonésia hoje, onde a mão de obra é muito barata, lá na média são 8 hectares por trabalhador. Então, um trabalhador a cada 8 hectares. Na Malásia, é um trabalhador a cada 10 hectares, ou seja, a Malásia é um pouco melhor. Na Agropalma hoje nós temos um trabalhador a cada 14 hectares. Então, ou seja, nós temos um grau de mecanização bastante alto. Mesmo assim, é geradora de mão de obra, né? Você tem plantação e usinas na mesma localidade. Então, se você olha a Agropalma hoje, nós temos 40 mil hectares. Então, entre mão de obra agrícola e as usinas que nós temos lá, nós geramos em torno de 4.500 empregos diretos. Direto, vezes 4, que é a média, né? É a conta que a gente faz. Dá 8, 9 mil pessoas sobrevivendo. Exato, muita gente. Agora, qual é, se é que é possível saber, a estratégia de vocês abrirem uma refinaria em São Paulo? Que isso foi mais recente, né? Vamos lá. Como é que é a estrutura da Agropalma? Nós temos a plantação lá no Pará, nós temos 5 usinas de extração lá dentro. Então a gente faz a extração do óleo bruto, a gente carrega balsas, essas balsas seguem pelo rio Moju até Belém. Belém nós temos uma refinaria num terminal portuário, o terminal é nosso. Então lá a gente recebe óleo bruto, a gente processa uma parte dele nessa refinaria de Belém, que hoje abastece a exportação, o norte do Brasil, um pedaço do centro-oeste e o nordeste. O restante do óleo a gente coloca em navios, faz cabotagem até Santos e de Santos sobe de caminhão para Limeira, que abastece a refinaria daqui de Limeira. Bom, por que nós resolvemos construir aqui? Se você pegar um compasso, colocar em Campinas e fizer um círculo de 600 quilômetros ao redor de Campinas, você vai ter 65% do consumo brasileiro de gorduras vegetais. Tá? Das 22 refinarias de gordura que produzem gordura vegetal no Brasil, 12 estão dentro desse círculo. E por que isso? Porque os grandes consumidores de gordura vegetal, eles querem receber o produto just in time. Ninguém quer fazer estoque mais. Ninguém faz estoque mais. Okay. Então você pega os grandes consumidores, você tem que abastecê-los todo dia, diariamente. Então, os nossos concorrentes estavam próximos de todos esses grandes consumidores e a gente estava lá em Belém, gastando 5 dias de viagem. Então, em termos de estratégia logística, nós também entramos. Então, hoje temos 2 refinarias, dividimos o Brasil ao meio e temos condição de atender
numa estrutura logística muito mais satisfatória para os clientes do que a gente tinha antigamente. Até porque vocês usam muito a água, né? Hidrovia, o mar, enfim, né? Exatamente. Que é um pouco mais Estamos usando hidrovia no Pará e fazendo cabotagem. O que você me falou agora lembrou uma história, não sei se você conhecia um empresário chamado Martim Faria. Ele foi presidente da Bióvia, da antiga Vebra, no Rio Grande do Sul. Quando o Carrefour entrou no Brasil, o Carrefour não fazia estoque. Diariamente, é uma estratégia muito interessante. É Just Time que chama isso. Exato, né? Just in Time. Todo dia tinha que ir 2, 3 caminhões de óleo de soja. Não guardava nada, era o que vendia lá. Nós vamos a um intervalinho e voltamos já. Eu converso com o CEO da Agropalma e presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Marcelo Brito, a gente volta já, até já. Ok, estou de volta. Hoje são 2 assuntos. Um é o óleo de palma, que é um produto que o Brasil tem relevância, né, na produção de óleo de palma. Assim, já teve mais. Poderíamos ser bem maiores, né? Hoje nós somos o 10º produtor mundial e, por mais incrível que pareça, alguns pequenos países da América Central estão passando o Brasil. Por exemplo, a Guatemala hoje já produz mais óleo do que o Brasil. E só para a gente lembrar que a Guatemala é menor do que Altamira, né? Do que o município de Altamira. Tudo bem que Altamira é o maior município do mundo, mas mesmo assim é maior do que a Guatemala. E a Guatemala já produz mais do que o Brasil. E essa coisa tem a ver com burocracia, com insegurança ou é porque... Bom, aí tem uma série de fatores, tá? Porque é altamente rentável o óleo de palma. Exato, mas assim, eu te falei, são 44 países produtores do mundo. O Brasil tem a mão de obra mais cara entre os 44 países produtores do mundo. E aí, nós fizemos um estudo, alguns anos atrás, já tem 4, 5 anos que nós fizemos isso. Na verdade, quem fez esse estudo foi uma consultoria inglesa a nosso pedido. Então, nós fomos checar custo de mão de obra nossa em relação aos outros países, mas no que tangia aquilo que vai diretamente ao bolso do trabalhador e o indireto. O indireto é o quê? É o que você paga de imposto. Imposto estadual, federal e daí por diante. Então, por exemplo, se você pega o que um cortador de palma ganha no Brasil e um cortador de palma ganha na Malásia, basicamente é a mesma coisa em termos de salário. Quando você joga os impostos em cima, na Malásia você joga 36%, no Brasil você joga 80%. Como nós falamos no bloco passado, é uma cultura intensiva em mão de obra. Então, se é intensiva em mão de obra, você tem que buscar o quê? Relativização de custo de mão de obra. Então, quando as empresas vão fazer seus planos de desenvolvimento, que eles olham para o Brasil e vê o custo acessório do trabalho, eles correm daqui. Correm daqui, vão para Guatemala, vão para Colômbia, vão para Equador, vão para a África, mas não vêm para o Brasil. Então, assim, eu costumo dizer que o Brasil, aquela esperança que a gente tinha de ser um enorme produtor de óleo de palma, isso não vai acontecer mais. A produção aqui vai crescer, mas nós seremos um produtor de porte médio, basicamente para atender o mercado local, um pouco do mercado americano, um pouquinho do mercado europeu, mas seremos um produtor de porte médio, justamente por essa questão da quantidade de mão de obra pelo custo dela. O que pode fazer isso mudar? Nós estamos num período de tecnologia aplicada à plantação. A palma, por incrível que pareça, ainda não existe um equipamento de colheita de palma no mundo, pelas dificuldades que tem para você circular a palmeira. Os cachos crescem em posições diferentes, em alturas diferentes, a maturação se dá em tempos diferentes. Então, uma palmeira produz de 12 a 16 cachos por ano. Então, assim, tem uma série de dificuldades isso aí. Mas o dia que você tiver uma máquina que faz a colheita, você vai tirar essa questão que é mão de obra. E se isso acontecer, o Brasil passa a ser um grande competidor mundial, principalmente pela posição privilegiada que nós temos em relação a Rotterdam, na Europa, e em relação à costa leste americana. Aí nós estamos falando de Nova Orleans, estamos falando... você pegar um navio de Belém para Savannah, na Geórgia, por exemplo, são 7 dias de viagem. Para Nova Orleans também são 6, 7 dias de viagem. Se você trouxer da Ásia para a costa leste, vai dar 45, 50 dias de viagem. Então, ou seja, você tem um ganho logístico muito grande. Mas nós estamos investindo nessa parte de automação e tem muita gente no mundo colocando muita grana atrás dessa máquina de colheita. Porque quem desenvolver uma máquina para colher palma em primeiro lugar pode se considerar um bilionário. Porque imediatamente ele vai ter encomendas para cobrir 25 milhões de hectares no mundo, que é o que tem de plantação de palma hoje.
É evidente, o Brasil é bom na área de café porque tem uma grande fábrica de equipamentos aí que é a maior do mundo. A palma, ela dá o ano inteiro. Ela produz o ano inteiro, mas tem um período de maior produção. Tá? Como eu te falei, é de 12 a 16 cachos por palmeira por ano, mas o pico de produção é em função do ciclo de chuva. Então a maior produção se dá entre os meses de setembro e dezembro. Então você vai ter mais ou menos 60% da produção nesses períodos de setembro a dezembro e 40% de janeiro a agosto. É mais ou menos a distribuição. Então, assim, período de safra, a gente está com todas as usinas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. No período que a gente chama de entre safra, geralmente a gente tem 1, 2, às vezes até 3 usinas paradas e a gente faz como setor de cana, né? Nesses períodos de parada, a gente faz toda a manutenção anual. Entendi. Em termos se a gente pensar, tudo bem que o norte é uma região mais complicada mesmo, sempre foi. Não sei quando vai resolver. Por exemplo, se a gente pensar aqui, por exemplo, seringueira, que é uma cultura tipicamente brasileira, né? Évia brasiliensis. São Paulo começou a plantar seringueira e hoje é o maior produtor de látex do Brasil, né? Exato. E não produz o suficiente. Se a gente der um uso, digamos, não sei se pode aumentar o consumo do uso de óleo de palma no Brasil, porque o Brasil é um grande mercado. Um grande mercado para café. A Agropalma produz, nós importamos, porque nós não produzimos o suficiente para abastecer as nossas 2 refinarias. Então nós importamos regularmente óleos da Colômbia e da Indonésia para abastecer o nosso mercado. Quer dizer, está tudo pronto, é só melhorar as coisinhas aí. Está tudo pronto. E assim, a gente tem certas coisas, por exemplo, você entrou na borracha, e é um negócio interessante. Há pouco tempo atrás, nós fomos procurados por uma empresa e assim, eu fiquei pasmo ao ouvir a história. Ele queria um ácido graxo específico, produzido a partir de uma fração do óleo de palma. Tudo bem, a gente consegue produzir, mas para que você precisa? Ele falou, olha, eu sou fornecedor de um grande produtor de pneus, dessas grandes marcas mundiais. E ele está lançando um pneu só para carro esportivo, desses pneus caríssimos, um pneu vegano. Oh, uau! Acredite se quiser. Um pneu vegano. Adoro essas histórias. Então eu preciso de um ácido graxo destilado vegano, que vai ser misturado, tem que ter certificação ambiental, tem que ser sustentável, tem que ser rastreado, ter todas as certificações internacionais, que vai fazer a composição com essa borracha toda certificada, etc, para produzir um pneu vegano. Você acredita num negócio desse, rapaz? Ou seja, você tem mercado para tudo nesse mundo. Você tem mercado para tudo. E o Brasil tem condição de ser produtor de tudo para atender todo o mercado do mundo. Sabe? Então, assim, um pouquinho mais de inteligência estratégica, de menos politicagem, um pouco mais de seriedade nos negócios, esse país estava explodindo, estava crescendo, principalmente o agro brasileiro. Nosso agro ele é muito bom. Ele é muito bom. Só que ele está muito aquém do que poderia ser. A gente acha, por exemplo, a gente está surfando já há algum tempo, o agro brasileiro, nessa questão que enquanto o Brasil parou de crescer, o agro continuou crescendo. Bom, o agro continuou crescendo, só que assim, a gente continua representando uma parcela ínfima do mercado mundial. E para ser mais preciso para você, se você pegar os últimos 7, 8 anos, o Brasil perdeu participação no mercado mundial no contexto geral. Se você tirar a soja dessa somatória, o Brasil perdeu bastante, perdeu quase 5% do mercado mundial, de participação no mercado mundial. Quando você coloca a soja, isso aumenta substancialmente, principalmente, a gente precisa lembrar que tem 1 ano e meio que a gente reina sozinho no mercado da soja, por causa da disputa Estados Unidos e China, que vai acabar uma hora. E na hora que acabar uma hora, nós vamos ter um estoque monstruoso de soja e milho nos Estados Unidos, que vai ter que ser despejado. E dependendo do acordo que os dois fizerem, nós podemos sair perdendo, né? Não esqueçamos a história, o tema popular que diz que em briga de elefante quem sai perdendo é a grama. Lembrei exatamente disso e ia te falar agora que você se adiantou. Nós vamos ao outro intervalo, depois no último bloco. Eu converso com o CEO da BAG e da Agropalma, Marcelo Brito. A Agropalma, para quem não
sabe, é uma empresa que investiu lá um bocado de grana em Belém, no Pará. A sede é Belém, mas as plantações são no interior do Pará. No interior do Pará, para produzir óleo de palma, que é um produto, na minha opinião, de nobre e que tem um futuro muito grande. Precisa resolver umas questões como a gente está aprendendo aqui. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta. Ao meu lado, Marcelo Brito, ele é presidente da Agropalma e da ABAG. Nós falamos bastante de palma, então se eu esqueci alguma coisa importante, você pode falar. Eu queria falar um pouco da ABAG, que agora você é o homem do agronegócio, o representante do agronegócio. O agro brasileiro, ele tem uma dinâmica, e não é só aquela coisa de impetuosidade. Nós inventamos tecnologia, né? A Embrapa criou essa tecnologia tropical, digamos assim, junto com os produtores. Mas nós temos no Brasil, só porque eu lembro, você fala do que você quiser sobre isso. Nós temos o maior programa de marketing, não é marketing, é de embalagem vazia, de trazer de volta para o marketing reverso, né? De logística reversa. Logística reversa. Nós temos a maior área de plantio direto. Nós temos, aqui eu vou... Agricultura de baixo carbono, IATF... IATF. Eu acho que a agricultura brasileira é sustentável. A BAG também, o discurso é esse? Com certeza, não, com certeza. E olha, eu vou mais adiante. Se você pega dados, por exemplo, do MAP Biomas, que foi divulgado há pouco tempo atrás, eles plotaram o CAR em cima das produções pelo Brasil afora, e mostra que 95% da produção brasileira está sendo conduzida livre de desmatamento. Então, assim, o produtor está fazendo seu papel. Segundo ponto, 25% das florestas brasileiras estão dentro da área privada. Não existe nenhum país do mundo onde a iniciativa privada é responsável por um percentual de preservação ambiental tão grande. Se você somar isso pelo Brasil inteiro, dos diferentes biomas, nós estamos falando de quase 270 milhões de hectares de florestas de todo tipo, da Amazônica, Atlântica, Cerrado, a Pantanal e tudo, que são conservados pela iniciativa privada. Então nós temos uma boa produção. Onde é que reside o problema brasileiro hoje? Em primeiro lugar, estrutura fundiária. O Brasil, nesses 500 anos, ele não tratou decentemente a organização fundiária do país, e principalmente da Amazônia. A gente tem que lembrar que a Amazônia é relativamente novo. Apesar de ter 500 anos de história de presença de humanos na Amazônia, a atividade agrícola propriamente dita, ela tem mais ou menos 60, 70 anos de história para valer na Amazônia brasileira. E se você chegar no Pará hoje, tranquilamente você tem 3 andares de Pará em termos de documentação. Para cada hectare você tem três títulos em cima disso. Então esse é um problema muito sério. Segundo ponto, você tem na Amazônia hoje 65 milhões de hectares de áreas não destinadas. O que significa isso? Não é terra indígena, não é reserva federal, não é reserva estadual, não é terra privada, não é nada. É terra do governo que está lá devoluto, abandonado. Isso é o paraíso da grilagem de terra. Então, se você olhar hoje, boa parte do desmatamento ilegal que ocorre no Brasil ocorre em terra governamental. Em terra governamental. Existem diferentes parâmetros de cálculo nisso, mas na pior das hipóteses, 18% do desmatamento estaria ocorrendo em terras privadas. Na melhor das hipóteses, só 5% estaria ocorrendo em terras privadas. Então, você tem tudo isso ocorrendo ou em áreas não destinadas, ou em áreas que foram destinadas, ou seja, a gente invadindo reserva federal, invadindo reserva estadual e também reservas indígenas. Então, tem uma parcela de falta, eu diria assim, de vontade política de todos os governos nesses últimos 50 anos de organizar a estrutura fundiária amazônica. Isso beneficia alguém, tá? Porque a gente sabe como funciona a estrutura. Por isso mesmo, agora, há 2 semanas atrás, no dia 6 de setembro, né, foi um dia depois do Dia da Amazônia, nós lançamos uma campanha, são mais de 200 participantes nessa coalizão, que chama Seja Legal com a Amazônia. E é uma campanha que nós vamos levar nos próximos 3 anos de educação e conscientização contra a grilagem de terra e desmatamento ilegal no Brasil.
Então, nisso aí está a Associação Brasileira do Agronegócio, está a Sociedade Rural Brasileira, está o Instituto Brasileiro das Árvores, né, que é o pessoal do o IBA, lá, o IBA, o IBA de celulose, várias outras associações, várias empresas, são mais de 200 entidades participando dessa campanha e é inédito essa campanha, por quê? O que nós estamos pedindo com essa campanha? Pedindo que os governos estaduais e que o governo federal faça cumprir a lei, pedindo que o Ministério da Justiça faça cumprir a lei. Nós estamos cobrando muito fortemente nesses dias, por exemplo, desde quando começou essa crise amazônica, queimadas e desmatamento ilegal, quantos pronunciamentos do ministro da Justiça você viu a esse respeito? Eu não vi. Não, ninguém viu. Agora, quem controla a Polícia Federal? Quem controla a Força Nacional? Quem pode pedir auxílio de Forças Armadas? O Ministério da Justiça. Então, assim, não adianta você querer colocar a culpa no IBAMA, colocar a culpa no Ministério do Meio Ambiente, colocar a culpa no Ministério da... Não. Você tem uma estrutura governamental e tem uma parte dela que é montada pelo Ministério da Justiça. Então, assim, da mesma forma que o Ricardo Salles está sendo muito cobrado pela sociedade para que execute os planos do IBAMA e do MMA de forma mais rápida, da mesma forma que a Tereza Cristina está fazendo um trabalho maravilhoso, abrindo as portas para o Brasil lá fora, nós precisamos que a justiça seja cumprida nesse Brasil, seja levada a cabo nesse Brasil, para que o agro, na sua produção legal e honesta, continue a desenvolver. São raríssimos os países do mundo onde mais de 20% do PIB vem da agricultura. Ou seja, não é de interesse do Brasil que a gente quebre esse setor. Não, e tem umas coisas, viu, Mar... eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas já te vi em outros lugares. É umas coisas de dar tiro no pé, que eu não... Por exemplo, a IBA, né, da árvore, se pronunciou, o pronunciamento estava quase de desespero, porque como eles trabalham com madeiras originais, né, legal, exato. Esse negócio da Amazônia para eles é um desastre comercial, entendeu? Então a gente se dá tiro no próprio pé, né, cara? A gente tem que imaginar o seguinte, as pessoas acham que uma crise dessa afeta o agro brasileiro. Isso é um engano. Uma crise dessa afeta o Brasil como um todo. Porque você personifica em um único país uma série de problemas. E é isso que está sendo feito por uma questão de percepção, e aí é o erro nosso, ou seja, nós não sabemos comunicar e entramos num período de embate com ONGs, embate com países completamente desnecessários, tá? Não vamos entrar aqui nos motivos, mas foram desnecessários e mostra isso, né? Mostra o desgaste do Brasil lá fora. Tem a parte dos concorrentes batendo na gente, claro. Mas você esperava o quê? Que o concorrente nos esperasse de braços abertos, e tome o mercado? Não, essa é a função do concorrente. Se a gente estivesse lá, a gente estava fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então a gente não pode ser ingênuos a ponto de achar que essas campanhas são de concorrente, então são falsas. Não. Campanha de concorrente e o jogo internacional é um jogo para gente competente. O jogo é bruto. E o terceiro ponto é geopolítico. A gente tem uma reestruturação da política mundial, com polarizações entre centro-esquerda e direita radical, coisa que há muito tempo não existia e hoje tem, né? Brasil, Estados Unidos, a Áustria são países onde a direita ganhou e tem um discurso completamente diferente, uma ação completamente diferente. Então você tem um jogo geopolítico que tende a entrar em um certo balanceamento no decorrer dos anos. Por enquanto a gente está nesse fla-flu. E aqui no Brasil, principalmente, a coisa está muito feia, né? Está muito ruim. Há poucos dias atrás, num bar muito famoso aqui em São Paulo, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas é um dos mais famosos que tem aqui, inclusive para turista, a banda que estava tocando fez lá uma referência à festa de Parintins, e o Boi Garantido e o Boi Caprichoso, e tem as músicas de cada um, né? E a cor de um é vermelha, né? Que tem a música... O cantor estava cantando a música desse bloco lá de Parintins, e uma pessoa subiu ao palco, tomou o microfone da mão dele, ameaçou bater no cantor, falando que esse negócio de meu coração é vermelho não existe no Brasil. Quer dizer, a que ponto nós chegamos no desentendimento político? Isso atrapalha os negócios de forma terrível, Marcelo, a gente poderia conversar mais uma meia hora, mas meu tempo acabou. Eu te agradeço muito, gostei de voltar a falar de óleo de palma, eu gosto desse assunto. E principalmente dos teus raciocínios aí, que são coisa prática, né? A gente precisa deixar um pouco de
E quando você tiver um pneu vegano... Muito obrigado. Eu te aviso quando der certo isso aí. Obrigado, um abraço para todos. Obrigado, gente. Amanhã tem mais. Obrigado, até lá.